Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGA11 da FG/A. Estamos trazendo mais um relatório que surpreendentemente saiu bem antes do normal. Mais uma vez a FGA nos surpreendendo, porque no mês passado ela já lançou esse relatório uns 10 dias antes do normal e agora bem no comecinho do mês de abril. Infelizmente eu não descobri antes, ninguém me avisou e a gente está trazendo só agora, cerca de 10 dias depois do lançamento do relatório. Mas antes da gente entrar na leitura do relatório propriamente dito desse mês de março, que trata dos dividendos que já foram pagos agora no mês de abril, a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 16,17%. Sim, estúpidos 16,17%. Mas no momento o fundo está com P sobre VP de 0,92, ou seja, está com 8% de desconto. É um dos poucos fiagros que está sem nenhum problema e com um desconto muito alto de 8%. Isso pode ser uma boa chance de entrar no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhum FINFRA e nenhuma ação. Eu estou passando informações para vocês. A partir dessas informações, vocês estudam mais e aí sim vocês decidem se colocam ou não na sua carteira. Só que esse P sobre VP de 0,92 dá um pouco de uma fakeada até pesada nesse dividend yield. A gente vai trazer ele para o PVP 1, que é o valor justo, para trazer um número mais real para você. Nesse caso, o dividend yield não seria 16,17%, e sim 14,9%, o que é um dividend yield ainda muito bom, quase 15%, considerando, depois de um estudo que eu fiz, que ele basicamente é um dos fiagros middle risk da nossa bolsa, ou seja, ele não é daqueles high yield. Como ele tem essa pegada mais middle risk, a gente pode considerar sim que o dividend yield dele tá bom, porque é um fundo mais seguro, que tá com yield um pouco menor, mas mesmo assim é um dividend yield muito top, considerando que ele é um fundo middle risk. Fundo middle risk, por exemplo, de fundo imobiliário, é mais ou menos na faixa de 13,5% para 14%, nessa faixa aí, e ele tá com 14,9%, já colocando ele no P sobre VP 1. Patrimônio líquido dele tá 431 milhões, que coloca mais ou menos ele no top 8 dos maiores fiagros da nossa bolsa. A quantidade de cotistas dele não é tão alta, tem mais ou menos uns 5, 6 fiagros que tem maior número de cotistas do que ele, 48 mil cotistas, e a liquidez diária dele tá naquele mínimo que eu considero o mínimo bom, que é 1,5 milhão. Para mim, a partir de 2 milhões é que seria o ideal mesmo, mas o mínimo aceitável, 1,5 milhão. O último dividendo pago por ele agora nesse mês foi de 10 centavos, referente ao mês de março. Em fevereiro, pago em março, ele também pagou 10 centavos. A gente vai mostrar daqui a pouquinho no relatório que ele está caindo de pouco em pouco, exatamente seguindo a queda da Selic, basicamente. E esse valor pago em março ainda não conta com aquela queda de meio ponto percentual que aconteceu no mês de março. Vai afetar apenas as receitas do mês de abril, que vão ser pagas no mês de maio. Ou seja, próximo mês pode ter mudança nesse valor aí, pode até cair mais. Então se liguem aí nessa informação. Começando aqui na leitura do relatório. Para a leitura do relatório e esse vídeo consequentemente não ficarem muito longos, eu excluí algumas coisas que eu estou trazendo praticamente todo mês. Então você vai dar uma olhadinha num vídeo do mês anterior. Eu vou colocar aqui em cima, no topo, um cardzinho de um vídeo anterior e você vai assistindo esses vídeos anteriores para ver essas informações que eu retirei aqui desse vídeo. As movimentações da carteira no mês de março foram as seguintes. Eles negociaram 5 milhões, no caso esse negociamos, está significando venda de 5 milhões do CRA da Jales Machado, e eles fizeram essa venda e ganharam dinheiro em cima, ou seja, teve ganho de capital. Fora isso, eles também venderam mais 1,2 milhões do CRA da Alcoeste, que é um dos maiores devedores do fundo. Aí eles citam: não temos pressa em realizar as vendas, pois a carteira continua amadurecendo, porém iremos continuar a fazê-las, ou seja, as vendas, à medida em que novas alocações forem sendo originadas e estruturadas. Então, quando eles fazem essa originação e estruturação, estão prontos para comprarem novos ativos, aí eles fazem isso. Eles pegam e vendem aquele CRA com ganho de capital, essa é a ideia deles, para comprar novos ativos. E fizeram também, nesse mês de março, uma compra de 8,36 milhões de um novo CRA da usina Santa Fé, estruturada pelos parceiros Itaú, BBA e Banco BBM. E eles já possuíam essa usina Santa Fé na carteira, ou seja, aumentaram a exposição. Aqui ele mostra já uma lista dos ativos dele e os percentuais dos principais devedores já no iniciozinho do mês de abril. Está quentíssimo isso aqui. Então a gente vê que a Alcoeste continua sendo o devedor número 1 com 17,7%, a WD número 2 com 14,3%, para mim, percentuais bem perigosos.
essas duas empresas não possuem rate. Uma das coisas que o FGA gosta é de mostrar os rates das empresas que devem ao fundo, mas essas duas, que são as duas maiores posições, não tem rate. Então eu considero posições bem perigosas, porque sempre o ideal, pessoal, é considerado 5%. Até naqueles investimentos mais high grade, pessoal, tem que ser 5% no máximo. Então, uma exposição de quase 18 no ativo e 14 no outro, somar os dois, é 32% da carteira, quase um terço da carteira é só nesses dois devedores. Ou seja, se der problema nos dois, eles são mais arriscados, até porque nenhum deles tem rate, então complica a coisa para o fundo. Qualquer um dos dois que der problema já dá uma complicada feia. E você vê que nesse momento, sem problema nenhum no fundo, nunca teve problema nesse fundo, ele está com 8% de desconto. Imagine se um desses dois dá problema, ele vai ficar bem desvalorizado mesmo. E você ainda tem esses outros 3 devedores com também percentuais altos, principalmente a Jales, que é 9%, a Sonora 7,6%, a Ubifol 7,6%, ainda tem a Lins ali com 7,2%. Se a gente pegar esses top 5 maiores devedores, eu fiz as contas aqui, é 56% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, não é muito interessante isso aí não. O Rura 11, você pode ver aí na capa do canal, lá ele destaca que o top 5 maiores devedores totalizam um percentual de apenas 21% do patrimônio líquido. Os 5 maiores devedores lá no Rura 11 é 21% do patrimônio líquido. Aqui, os 5 maiores é 56%, ou seja, quase o triplo lá do Rura 11. E lá também é um fundo com uma pegada mais middle risk, ou seja, bem comparável com esse aqui. Aqui a gente tem os percentuais dos rates da carteira do fundo. Se a gente somar todos esses ratings AAA, AA e UA, somados dão 41% da carteira do fundo. Os outros 59% não tem rate, como eu já falei, incluindo aqueles 2 principais devedores dele, que totalizam cerca de 32% da carteira sem rate. A gente vê que o principal ativo que eles têm, que ele aqui chama de instrumento, é CRA. Basicamente ele é um fundo atrelado a CRAs. Cerca de 93% da carteira é CRA. Tem 6% em CRI e o resto é caixa. E o principal indexador é CDI, 98,8%, praticamente 99%. A gente pode dizer que é um fundo 100% CDI praticamente. E a maioria dos ativos deles são de originação própria, ou seja, eles conhecem mais de perto os devedores que estão na carteira do fundo. Basicamente 3/4 da carteira do fundo é originação própria. Aqui a gente vê todas as distribuições do fundo nos últimos 13 meses, incluindo março. Esse de março é exatamente o que foi pago agora em abril. A gente vê que até o mês de agosto, quando a Selic começa a cair, ele pagava 13 centavos ou era 14? Era 13, 14. Se eu não me engano que teve mês que pagou até 15 ou 16, mas foi antes disso aqui. Começou a cair a Selic em agosto, aí ele já começou a distribuir menos. Você vê que em setembro e outubro foi 12 centavos, a Selic continuou caindo, aí caiu também as distribuições. Novembro, dezembro e janeiro caiu para 11 centavos, Selic continuou caindo e caíram as distribuições de novo. Fevereiro 10 centavos, março 10 centavos. A gente sabe que caiu meio ponto percentual da Selic no mês de março, que vão afetar os recebimentos, a receita do fundo no mês de abril, que vai ser usada para pagar os rendimentos de maio. A gente vai ficar de olho nisso, que pode ser que essa renda aí caia, mas pode ser que ele faça como ele fez aqui, conseguir manter mais um mês, mesmo com as quedas na Selic, mais um mês de distribuição 10 centavos. Caso contrário, pode ser que já caia para 9. Você vê que aqui também ele só manteve 2 meses pagando 12 centavos, depois já caiu para 11. Aqui temos aquela DRE bem ruim do fundo, é um dos fundos que tem a pior DRE, porque é uma DRE resumida e é só de um mês, não dá nem para comparar com os meses anteriores. No mês passado, no vídeo que eu coloquei nesse instante, eu mostrei uma comparação entre pelo menos 2 meses. Então você vai lá e vê a comparação das DREs do fundo em janeiro e fevereiro. Aqui a gente vê que o fundo teve receita de juros de 5.216, teve mais cerca de meio milhão de despesa. No total, o lucro líquido foi 4.700.000, ele distribuiu 4 milhões e meio, colocou 203 mil em reserva e ele tem no momento 316 mil em reserva. Eu fiz as contas e considerando a quantidade de cotas que ele tem, esses 316 mil é mais ou menos aproximadamente 6 décimos de centavo. Ou seja, é pouquinho mais do que meio centavo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o FGA na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a exposição? Tá pensando em diminuir ou até mesmo em se livrar do FGA? Me diga aqui nos comentários
pra gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. Me diga também quais são os outros fiagos que você possui na sua carteira. Você diz quais são os seus, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já deixa o comentário, já ative o sininho, já se inscreva no canal. Pra gente bater a meta de 400 views. Apenas 400 views, quanto mais melhor. Pra gente trazer no começo do mês que vem, provavelmente, já que o relatório está sendo lançado cada vez mais cedo, já a leitura do relatório do mês de abril, no início do mês de maio. E aqui temos a carteira do fundo completa. Os fiagros, eles não dizem quais são, ele só diz o valor. Ele tem 5,45 milhões, ou seja, 5.450.000 em fiagros, cerca de 1,3% do PL do fundo em fiagros. Atualmente conta com 9 milhões em caixa, que equivale a 2,1% do patrimônio líquido do fundo. Aqui eu marquei os principais devedores para vocês. A Alcoeste é o principal, aquele que a gente já viu, tem cerca de 17%. E você olha na coluna do rate, ele não tem rate. Aqui a gente vê as taxas do fundo. Ele tem um CRI aqui abandonado, que é do Cibra. Aqui a gente vê que o restante é tudo CRA. Aqui temos a lista dos devedores, incluindo esses 4 CRAs da Alcoeste, que eu falei para vocês. 17% do patrimônio líquido do fundo está atrelado aqui à Alcoeste, mais 4 CRAs da WD, que totalizam 14%, que a gente já viu. Aqui temos as taxas desses devedores. Foi daí que eu tirei aquela classificação de middle risk, CDI mais 2, CDI mais 2,75, CDI mais 1,5, CDI mais 3, CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 2, CDI mais 2,25, CDI mais 2,85. Tudo isso aí a gente pode considerar high grade. E você vê que vários são exatamente desses devedores que tem rate. Geralmente, quando o devedor tem rate, ele tem um crédito bom. Como ele tem um crédito bom, ele não aceita pagar taxas de juros altas. Então, ele paga taxas de juros baixas. Então, nisso, a maioria, como a gente tem aí cerca de 41% da carteira em devedores com rate, só esse aqui que está pagando uma taxa mais alta, que seria uma taxa middle risk. Você vê que não tem tanta coisa assim high yield, apesar de eu ter destacado essas duas taxas mais high yield aqui do fundo, que são da WD, CDI mais 6 e CDI mais 7,65, são as coisas mais high yield do fundo. Várias taxas high yield assim, começo do high yield, digamos assim, CDI mais 5. Então são várias taxas high grade, tem algumas middle risk e tem poucas high yield. Na média, CDI mais 4 mais ou menos. Então isso colocaria ele como um fundo com essa pegada mais middle risk que eu citei para vocês. Aqui a gente vê o valor das dívidas dos devedores, os percentuais do patrimônio líquido, como eu falei para vocês. Eu também destaquei os percentuais dos devedores com rate. Você vê que são poucos CRAs com rate, mas eu fiz as contas, não dá aqueles 41 que ele falou não, dá cerca de 40%, mas mesmo assim é um percentual muito considerável, 2/5 da carteira sendo com rate. A maioria dos fiagros não tá nem aí para rate, são quase todos devedores sem rate mesmo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, deixa aquele likezão, deixa aquele comentário, ative o sininho pra gente bater a meta de 400 views, sim, 400 views. Se der tudo certo, no início do próximo mês, a gente estará trazendo novamente mais uma leitura do relatório do FGA do mês de abril, no início do mês de maio. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!